Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa 7ª lição do 4º trimestre de 2023. De 12 de novembro de 2023, a responsabilidade da Igreja com os missionários. O texto áureo está na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A verdade prática nos diz que é papel da Igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Na introdução do comentário, lemos que uma das mais importantes atribuições da Igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse é um ponto muito importante. Em algum momento, os missionários terão que deixar de ser missionários. Terão que se aposentar. E quem cuidará deles? A mesma entidade que cuidou deles durante toda a sua carreira missionária, a Igreja. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. No primeiro tópico do comentário, lemos sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O primeiro item fala sobre a responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. A palavra contínua, ela é muito importante, porque mostra que a igreja ela não tem apenas uma responsabilidade momentânea, mas a todo tempo ela precisa cuidar dos seus missionários. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Primeiro princípio, a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob sua responsabilidade. Segundo princípio, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Terceiro princípio, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Ou seja, a igreja local ela tem todo o direito de cobrar do missionário o que está acontecendo, como está indo o seu trabalho, o que você está desenvolvendo, quais as dificuldades que está encontrando. Então precisa haver uma retroalimentação, um feedback contínuo entre igreja e missionário. E quarto princípio, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que eles usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões, ou seja, deve ser um trabalho de dedicação exclusiva. O missionário ele não tem que trabalhar em outra coisa para se sustentar. Ele deve ser sustentado pela igreja e usar todo o seu tempo e energia no trabalho missionário. No segundo item do primeiro tópico, lemos sobre o sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé, do começo ao fim. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do povo de Deus. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falhará. Assim, tanto os missionários quanto os que o sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus: ide e fazei discípulos. Com isso, há crescimento e expansão da obra de Deus. Terceiro item do primeiro tópico, o objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honre a Deus terão todas as suas necessidades supridas. É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco.
Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Segundo tópico, o cuidado integral dos missionários. Primeiro item, o cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. A palavra-chave aqui é integralidade. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Traduzindo, a responsabilidade da igreja local não é apenas mandar comida, não é apenas mandar dinheiro, não é apenas mandar bens materiais. A responsabilidade da igreja local é muito mais do que isso. Não podemos esquecer que o missionário, ele antes de tudo é um membro da igreja local e ele deve ser cuidado como tal. Ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Por isso, esse cuidado diz respeito também ao planejamento de visitas aos missionários no campo, para que eles não se sintam largados, isolados, abandonados pela igreja local. Sabemos que há lugares de difícil acesso, mas sempre é de bom tom que a igreja local procure, através do seu pastor presidente ou dos seus pastores auxiliares, visitar os missionários que estão no campo, para lhes fazer sentir que eles também fazem parte daquela igreja, para que eles entendam que não estão ali simplesmente deixados de lado, para que eles saibam que são parte de um corpo maior. No segundo item, lemos sobre uma agenda quanto à volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Nesse aspecto, a igreja local deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para gozo de férias. Férias? Alguém poderia pensar, sim, isso mesmo. O missionário ele precisa de férias também. Ele precisa retornar periodicamente a seu estado, à sua nação de origem, para ter um descanso também. Antes de ser um missionário, ele também é um obreiro local e ele precisa de repouso. Para isso, obviamente, quando ele tiver que tirar férias, deverá haver pessoas capacitadas a substituí-lo, seja pessoas do próprio campo missionário onde ele está, seja outros missionários substitutos enviados pela igreja local. Isso também inclui visitas, consultas, tratamentos médico-odontológicos, período de lazer e descanso e atividades de cunho administrativo. Tudo isso deve estar envolto no pacote missionário. Devemos abandonar aquela ideia de que o missionário é apenas uma pessoa a quem nós enviamos periodicamente ofertas, mantimentos, bens materiais e esquecemos dele para lá onde ele está. De maneira alguma. O missionário ele é um membro da igreja local. Portanto, ele tem direito a todas essas benesses que também fazem parte do seu trabalho. Assim, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. E aqui nós queremos destacar a família do missionário. O missionário ou missionária terá, eventualmente, esposa, marido e filhos. Eles precisam ser cuidados. Quantas crianças que estiveram com seus pais no campo missionário e crescem revoltadas, crescem traumatizadas, porque se sentiram abandonadas pela igreja local, porque não viram o amor e cuidado da igreja local com os seus pais missionários e crescem fora do caminho do cristianismo. Quando crescem, quando têm a sua idade já da razão de maior, eles abandonam às vezes a fé, porque as suas experiências quando crianças foram: meus pais foram missionários, dando a vida por aquela igreja,
e aquela igreja não cuidou de nós, não nos amparou, não teve todo o cuidado que deveriam ter. Não deixemos isso acontecer. A família do missionário também é muito importante. Quantas vezes a igreja local conhece até o missionário, mas não sabe quem é sua esposa, seu marido, seus filhos, não sabe nada sobre aquela família. Não deixemos isso acontecer. Abracemos a família do missionário tanto quanto o abraçamos. Terceiro tópico: maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Em primeiro lugar, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Romanos capítulo 12, versículo 13. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Ou seja, o departamento de missões daquela igreja, a liderança daquela igreja, deve continuamente falar à igreja sobre os missionários. Quem são eles? O que estão fazendo? Como está sendo o seu trabalho? Que não seja algo apenas a realizar-se quando tiver congresso de missões, culto de missões. Não, todo o tempo. Existem igrejas que colocam nas suas dependências murais com as fotos e nomes e locais dos missionários, para que a igreja saiba quem eles são. As maneiras de se comunicar, seus telefones, e-mails, endereços para cartas, para que haja realmente uma ligação, para que a igreja sinta essas pessoas, esses missionários são nossos. Nós precisamos manter contato com eles. Como eles estão? O que está acontecendo em suas vidas? O que estão passando? O que está havendo com eles? Essa comunicação precisa ser algo constante. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular, por meio de e-mail, telefone, mensagem de texto, etc. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Hoje, que nós temos redes sociais, muitas igrejas têm a sua página no Facebook, no Instagram, em outras mídias sociais. Isso deve ser constantemente atualizado, para que a igreja saiba quem são essas pessoas, o que elas estão fazendo, como estão as suas vidas. O segundo item fala de doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva, difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados, esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo missionário. Às vezes até tem o material, mas falta aquela ligação, falta aquele sentimento de que as pessoas estão preocupadas com você e têm cuidado contigo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades. Eles precisam ter uma maneira de falar com a igreja constantemente e dizer o que estão sentindo, o que estão passando. Assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações, como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. O ideal é que a igreja seja espontânea nas suas doações, mas para isso a igreja precisa conhecer o missionário, a sua família. As pessoas da igreja, o ideal é que elas saibam: este missionário tem filhos nessa e nessa idade. São crianças em idade escolar. Eu tenho materiais escolares que posso doar, posso enviar para eles. Olha, esse missionário tem uma criança que vai fazer aniversário. Vamos mandar um presente para ela. São pequenos gestos que fazem com que o missionário se sinta cada vez mais acolhido. As igrejas precisam estar a par das necessidades dos seus missionários. Infelizmente, em muitas igrejas hoje, se chegar ali e perguntar aos membros daquela igreja: você pode me dizer o nome de um missionário da sua igreja, mantido pela sua igreja, e o local em que ele está? Muitos não sabem. Ou quando sabem, lembram: olha, eu tenho um missionário fulano de tal que está no campo tal. Aí pergunta: ele está lá com a família? Ah, eu não sei. Sabe quem é a esposa ou marido dessa pessoa? Não sei. Sabe se tem filhos? Não sei. Sabe se eles estão a idade deles? A igreja local sabe o dia que os filhos do missionário fazem aniversário? Infelizmente,
A resposta para essas perguntas, em muitos casos, será não sei. Não é esse o objetivo. A igreja do local, ela precisa cuidar do seu missionário, mas também conhecer esse missionário e sua família. Terceiro item nos fala de orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Muitas igrejas não ouvimos falar: olha, vamos fazer hoje um jejum, uma campanha de jejum e oração pelos nossos missionários, pelas pessoas que estão no campo missionário. É raro nós vermos iniciativas como essa. A igreja local precisa se despertar, fazer campanhas também pelos seus missionários. É muito comum vermos, vamos fazer 7 domingos da bênção, 3 sextas-feiras da prosperidade, mas é muito, muito difícil vermos: vamos fazer uma campanha de oração uma vez por semana em prol dos nossos missionários. É muito raro ver isso. Não apenas oração, mas oração e jejum. Nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário, como lemos em Atos capítulo 13. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas é uma mostra muito animadora de comprometimento, apoio e suporte ao missionário e sua família. Vamos à conclusão. Nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e também das famílias deles. Se nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 7ª lição deste trimestre, revista CPAD, estudando sobre este tema tão abençoado que tem a ver com as missões, o trabalho missionário na igreja. Comente, curta, compartilhe este vídeo, leve mais um à sua escola dominical. Deus tem bênção para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo